Oi, quinto ano. Pessoal, então, na aula passada, nós aprendemos as regras da divisibilidade. Vamos relembrar, vocês estão falando junto comigo. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele termina em números pares, ou seja, são divisíveis por 2 os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos desse número resultam em um número divisível por 3. Divisibilidade por 4. São divisíveis por 4 todos os números que terminam em 0, 0 ou que os dois últimos números são números divisíveis por 4. A do 5, que é a moleza, são divisíveis por 5 os números terminados em 0 ou em 5. Divisibilidade por 6. São divisíveis por 6 todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 7 e 8 nós não aprendemos. Divisibilidade por 9. São divisíveis por 9 todos os números em que a soma dos valores absolutos resulta em um número divisível por 9. E a do 10, que é moleza, são divisíveis por 10 os números terminados em 0. Então, esse conteúdo, gente, das regras da divisibilidade, a gente vai usar muito para os próximos conteúdos que vêm. Então, tem que memorizar essas regras, ok? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os divisores e os múltiplos. Então, olhem aqui, falando dos divisores. Um número é divisor de outro quando a divisão entre eles é exata. Ou seja, para eu dizer que um número é divisor de um outro número, a divisão tem que dar exata. O que é uma divisão exata? É uma divisão que não sobra resto. O conjunto de divisores é finito, ou seja, os divisores de um número natural, pessoal, eles têm fim. Vocês vão gravar assim, ó, que os divisores eles vão sempre começar no 1 e vão terminar no próprio número. O 1, pessoal, ele é divisor de todos os números. Então aqui, ó, nós vamos montar os conjuntos de divisores do 3, do 12 e do 15. Lembrando que nós vamos começar sempre pelo número 1. Então, divisores do 3. O 1, né? A vírgula. O 2 é divisor do 3? Não, por quê? Porque 3 é um número ímpar, então o 2 não é divisor do 3. E o próximo aqui vai ser o próprio número, o próprio 3. Então eu posso dizer, pessoal, que o 3 ele tem só dois divisores, o 1 e ele mesmo. Toda vez, pessoal, que acontecer de um número ter apenas dois divisores, ou 1 e ele mesmo, eu chamo este número de número. Eu falo aqui que eles são, que esse número 3, ele é um número primo. O que é um número primo, pessoal? É um número que só tem dois divisores, não são os primos de vocês, eu sei que tem gente que riu. Números primos são números que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Depois a gente vai encontrar os números primos até os 50, até os 100, mas por enquanto vocês têm que saber que números primos são aqueles que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Divisores do 12, então começando pelo 1, que é divisor de todos os números. O 2 é divisor do 12, porque o 2 é um número par. Olha como a gente já vai usando as regras da divisibilidade aqui, ok? 3, se eu somar a regrinha do 3, 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3, então 12 é divisível por 3. 12 também tem lá na tabuada do 3. 4, o 12 além de ter na tabuada do 4, né? Ele é divisível por 4 porque os dois últimos números são divisíveis por 4. Aqui no caso eu só tenho dois números, né? 5, o 12 termina em 2, não é divisível por 5. 6, como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, é divisível por 6. E o 12 também tem lá na tabuada do 6. Pessoal, aqui uma dica.
Quando for um número par, ó, o 12 é par, chegou na metade dele, 6 é metade de 12, o próximo vai ser o próprio número, tá? Então, chegou na metade, o próximo é o próprio número. O 12, portanto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Quando o número tiver mais de 2 divisores, eu chamo ele de composto. Então, o 12 é um número composto. Vamos ver o 15, ó. O 1 é divisor, né? O 2 não é, porque ele termina em um número ímpar. O 3, a regrinha do 3, 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, então o 15 também é. 4, 15 não tem lá na tabuada do 4. Esses dois últimos números aqui não são divisíveis por 4, então não é. Por 5 ele é, porque ele termina em 5. Por 6 ele não é, porque ele só é divisível por 3, não é divisível por 2. Por 7, vamos pensar pela tabuada. 15 não tem na tabuada do 7, então não é. 8, 15 também não tem na tabuada do 8. 8, pessoal, como 15 ele é ímpar, 8 já é mais do que a metade de 15. A metade de 15 seria 7,5. Então, o próximo é só o próprio 15. Então, o 15 ele tem 4 divisores. O 1, o 3, o 5 e o 15. Ele também é um número composto, ok? Agora os múltiplos. Os múltiplos, eles são resultados dos fatos fundamentais da multiplicação. Como que eu vou achar múltiplos? Multiplicando dois números entre si. Múltiplo é o produto de um número natural por outro número natural. E diferente dos divisores, os múltiplos, pessoal, eles são infinitos. O conjunto de múltiplos é infinito, ou seja, eles não têm fim. Então, toda vez que a gente for trabalhar com os múltiplos, eu vou falar para vocês, escrevam os 5 primeiros, os 6 primeiros. Por quê? Porque não vai ter fim. Múltiplos do 2, é óbvio, de 2 em 2. Múltiplos do 4, de 4 em 4. Ou também posso ver pelos fatos da multiplicação. O 0, pessoal, ele é múltiplo de todos os números. Então, quando vocês forem montar o conjunto de múltiplos, vocês vão começar pelo 0. Então, do 2, o 0, o 2, o 4. Então, múltiplos do 2 vão aumentando de 2 em 2. O 6, o 8, o 10. Aqui vou colocar reticências. Por quê? Porque os múltiplos são infinitos. Múltiplos do 12. Lembrem que o conjunto de múltiplos começa sempre pelo 0. O 0, aí o próprio número, que é o 12. 12 vezes 2, ou 12 mais 12, 24. 12 vezes 3, ou 24 mais 12, 36. 12 vezes 4, ou 36 mais 12, 48. E assim por diante. Então, hoje nós aprendemos aqui a identificar os divisores dos números e os múltiplos, ok? Então, pessoal, lembrem que os divisores começam sempre no 1, terminam no próprio número, que para um número ser divisor do outro, a divisão tem que ser exata. Lembrem que os múltiplos começam sempre no 0, que os múltiplos são infinitos, que os divisores são finitos, ok? Bom estudo, pessoal! Beijão!